bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos então dar início à nossa aula da Escola da Inteligência. Abre o livro na página 151, tá? Hoje nós vamos dar início à quarta lição e à primeira aula. A aula de hoje é Histórias. Pepe, um javali pessimista que não gostava de si mesmo. Então essa história ela vai contar o momento que o Pepe, né, o javali, ele conheceu o professor Corujão e os coleguinhas da escola da Floresta Viva, né? Então ele se apresenta como alguém muito triste, né? Muito chateado consigo, né? Muito magoado com o jeito dele, que não gostava dele mesmo, que não gostava de quem ele era, que se achava feio, né, que era pessimista. E o que é uma pessoa pessimista? É uma pessoa que vê o lado ruim sempre, né? É uma pessoa que sempre tá triste, sempre tá chateado, sempre tá mal-humorado, né? Aquela pessoa que fala assim, bom dia. A pessoa fala, bom dia pra quem? Né? Então é uma pessoa que tá sempre mal-humorado, sempre infeliz. E o Pepe, ele era assim, ele sempre estava mal-humorado, ele não se gostava, ele se achava inferior, ele se achava mais feio, ele se achava mais burro, né? Então, tudo isso ele externalizava através da atitude dele. E ele conheceu o pessoal da Escola da Inteligência, e lá na página 159, eu achei muito bonitinho, porque ele fala que, na página 158, ele fala que ele vai fazer um teste com o pessoal da Escola da Inteligência. Então, ele pede um abraço, né? E os coleguinhas lá, o Totó, o Diga lá e o Babá, eles abraçam ele, né, nesse momento. Só que o Pepe estava fedendo, porque ele não tomava banho. Ele estava com fedorzinho. E mesmo fedendo, os meninos lá, os bichinhos da Escola da Inteligência continuaram abraçando ele. Que foi o que impulsionou ele a mudar e a querer mudar. Né? Então ele começou a mudança a partir do momento que ele percebeu que ele podia ser melhor e que tinha pessoas ali na volta dele que queriam o melhor para ele, né? E na página 161 nós vamos pensar sobre isso, né? Pensando sobre a história Pepe e o Javali que não gostava de si mesmo. Quando a pessoa ela tem esse sentimento de não gostar dela mesma, né? Ou ela ouviu, né? Muitas vezes a gente cresce ouvindo algo negativo, né, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso jeito de ser, sobre a nossa beleza. Se a gente ouve coisas negativas, seja em casa, seja com os colegas, você vai crescendo e ouvindo essas coisas. E você acaba internalizando isso, né? Você acaba deixando que isso faça parte de você. E quando você internaliza isso, automaticamente o que está dentro de você se mostra do lado de fora, né? Por exemplo, o Pepe, por ele ter todas essas tristezas dentro dele, ele não se cuidava, ele não gostava de tomar banho. Então ele era, né, se tratava de qualquer jeito, não cuidava do corpo, porque ele estava externalizando o que estava dentro dele, né? Muitas vezes a gente ouve de um colega, de alguém falar assim, ah, você é burro. Então aí a criança já não quer mais melhorar a letrinha, já fala assim, ah, eu não sei isso aqui, eu sou burro, né? Então a pessoa não se esforça para mudar aquilo. E quando o Pepe ele recebeu esse abraço, que naquele momento era só um abraço físico, mas para ele simbolizou muito mais. Era como se aqueles coleguinhas estivessem dizendo assim para ele, olha, você é importante. Isso que você está falando não é real, você é alguém importante, você é alguém que vale a pena, né? Então ele se sentiu acolhido, ele se sentiu abraçado pelos coleguinhas da Escola da Inteligência e ele teve ali um impulsionamento para mudar. Na página 162, a gente tem um diálogo aí com o Totó, a Sassá, a cobrinha, esqueci o nome. E vamos lá. O Totó fala assim, o professor Corujão nos mostrou que todos nós passamos por algumas dificuldades. O que ele disse que devemos fazer diante delas, né? Então é normal, todo mundo passa por problema, por dificuldade, mas o que nós devemos fazer diante dessas dificuldades, né? Nós devemos enfrentar essas dificuldades, nós devemos ter coragem, né, enfrentar as dificuldades, coragem para mudar, coragem para ter uma vida diferente,
Então, você não pode se recuar de acordo com a dificuldade. Ah, eu não dou conta de aprender esse conteúdo, eu desisto. Não. Aí que você tem que, poxa, mas por que eu não consigo aprender esse conteúdo? Então, eu vou me esforçar ainda mais. Eu vou ler, eu vou voltar, eu não entendi dessa vez, mas eu vou tentar de novo. Então, você tem que confrontar as suas dificuldades para que você alcance aí uma transformação, né? Aí lá, o Diga Lá diz... O que Pepe pensava de si mesmo? Pepe não, Pepe, o que ele pensava de si mesmo, né? Ele pensava que ele não servia para nada, que ele não era ninguém, que ninguém se importava com ele, que ele era feio, que ele era o pior, então ele não se gostava. E a cobrinha Sassá fala, qual foi a atitude do Diga Lá, do Totó e do Babá diante do que Pepe falou sobre si mesmo? O que você achou da atitude deles? Então, o Diga Lá, o Totó e o Babá, eles elogiaram o Pepe. Quando o Pepe falou assim, eu sou feio, olha o meu topete, não sei o quê. Eu falava assim, não, você não é feio, seu cabelo é muito legal. Então, eles começaram a mostrar para o Pepe algo que ele não via nele, né? Então, ele começou a olhar para si de outro jeito. Porque ele, a partir do que os coleguinhas falaram, ele começou a prestar atenção nele mesmo, né? E aí a Leopardo aqui, fala, como você acha que Pepe se sentiu diante da atitude de Galá, Totó e Babá em relação a ele? Você acha que a atitude deles ajudou a Pepe a mudar o pensamento que tinha sobre si mesmo naquele momento? E por quê? E aí, o que você acha? O fato deles terem mostrado uma outra forma de pensar sobre si, sobre ele, ajudou Babá? Aliás, ajudou Pepe? É tanto nome parecidinho. Ajudou? Com certeza, né? Ele passou a se olhar diferente. Ele falou assim, poxa, será? Meu cabelo não é tão ruim assim, né? Então ele já começou a se ver diferente. E aí o Canário fala, Pepe criou um monte de pensamentos negativos na mente dele. E você? Quais são os pensamentos que você tem de si mesmo? Né? Isso é muito importante da gente pensar, né? Porque às vezes, como eu disse antes, né? A gente ouve muitas pessoas, né, dizendo assim, você não é legal, você não é bonito, você não é inteligente, então muitos pensamentos negativos de pessoas que muitas vezes estão carregadas disso. Porque se eu estou carregada, se dentro de mim há coisas boas, por que eu vou passar coisas ruins para as outras pessoas? Né? Eu não vou passar coisas ruins para as outras pessoas, porque o que está dentro de mim é coisa boa. Então, muitas vezes a gente em contato com essas pessoas que têm lá os seus pensamentos negativos, as suas formas negativas de pensar, a gente vai internalizando isso, né? A gente vai ouvindo essas coisas e a gente passa a internalizar isso dentro da gente. Eu não sou tão inteligente. Nossa, meu cabelo não é bonito. Nossa, eu tô muito gordo. Nossa, eu tô muito magro. Então, a gente vai internalizando isso. Quais os pensamentos que você tem sobre você? Esses pensamentos têm te feito bem ou têm te feito mal? Né? Muitas vezes você sonha em ser, por exemplo, um jogador de futebol. E aí alguém fala assim, você não vai conseguir. Nossa, você não vai, você nem joga bem, né? Você tem internalizado isso, porque quando a gente passa a acreditar no que os outros falam, a gente deixa de acreditar na gente mesmo. Quando você acredita num pensamento negativo, você deixa de acreditar em você mesmo. O seu potencial ele fica escondido debaixo de toda aquela coisa negativa, né? Então vamos repensar o que temos pensado de nós mesmos, porque a mudança começa aqui. O abraço que os colegas da escola da Floresta Viva deram no PP foi físico, mas a mudança começou aqui dentro da cabecinha dele, né? E para começarmos essa mudança, vamos fazer o exercício da página 164, que o trabalho trabalhando com a caixa de produção de pensamentos, né? Então, vocês vão separar uma caixa. Se você puder, tiver como, fazer uma caixa bem bonitinha, bem legal. Não precisa ser, tia, tem que ter muita coisa. Não. Você puder encapar, colocar, colorir.
pega uma caixa, pode ser uma caixa de sapato, né? Pega uma caixinha. Ah, eu tenho uma caixinha bonitinha aqui em casa. Pode pegar essa daí mesmo. Ah, eu tenho um potinho, um vidrinho. Pega esse, tá? Mas algo que você possa colocar os encartes que estão lá no nosso material de apoio aqui da Escola da Inteligência dos Encartes da lição 4, né? Então a gente tem aqui, ó, lição 4, os encartes, e nós temos vários cartões de pensamentos. Nós temos os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. Você vai destacar todos eles. Você vai destacar todos os pensamentos, recortar todos os pensamentos e vai colocar dentro dessa caixa. Chama a sua família para fazer esse exercício com você, porque esse exercício é bom para todo mundo, né? Então você vai colocar todos os pensamentos dentro da caixa e vocês vão, cada rodada, escolher um comandante, né? Então o comandante vai ser aquele que vai ler o pensamento. Então todo mundo vai estar lá, né? Se quiser sentar em círculo, fiquem à vontade, da forma que ficar melhor para vocês aí em casa. Então o comandante vai puxar um pensamento de dentro da caixa. Por exemplo, ele puxou o pensamento: eu não consigo aprender a andar de bicicleta. Todo mundo vai fechar o olho e vai mentalizar esse pensamento. Ah, uma pessoa falando, ou você mesmo, né? Eu não consigo andar de bicicleta. E aí, vocês vão pensar um pensamento oposto, né? Que no caso aqui, nós temos, eu posso aprender a andar de bicicleta. Então, vocês vão contrapor o pensamento negativo. Toda vez que você puxar um pensamento negativo, você vai contrapor ele com um pensamento positivo. E aí todo mundo vai participar.